do Encontro 1. Então, gente, sejam bem-vindos ao curso de redação. E a gente vai trabalhar agora com a primeira parte do curso de redação oficial, que é, tá, para vocês, sobre a questão do Manual de Redação da Presidência da República, que é o manual que foi da terceira edição, revista atualizada e ampliada 2018. É a mais atual que se tem de redação oficial. A grande maioria, né, pega como exemplo esse Manual de Redação da Presidência da República, MRTR, tá? E vai servir para vocês bem trabalhar e discutir justamente. Isso serve não só para redação oficial do nosso dia a dia, trabalhando, como também para concursos, né? Alguma parte das questões que vai ser trabalhada vai ser para concurso, mas voltando aqui, redação oficial não é redação para concurso, ela pode cair no concurso, mas ela não é redação para concurso como é para o Enem, tá? Tem que separar as coisas. Então, vamos lá. Partindo disso aqui, nós vamos fazer a apresentação, né? Então, é com muito entusiasmo que recebo a incumbência, tá? Vou só aumentar aqui um pouquinho, de preparar um curso de redação oficial. A iniciativa possui a apresentação de atualizar, uniformizar, tá certo? E simplificar as normas de redação de atos e comunicações oficiais. Esse material resulta em um texto conciso e didático, ou seja, ele é bem direto ao ponto e ele é bem didático. O curso de redação oficial vem ajudar a dar uma segurança no seio da administração pública, uma vez que se trata de ferramenta teórico-referencial que permite maior clareza e padronização tanto na produção dos atos de comunicação oficial quanto em seu cumprimento. Garante-se, nesse contexto, maior acessibilidade e assertividade aos atos administrativos. É uma coisa que nós vamos ver isso, né? Então, quando a pessoa passa por uma qualificação, por um curso, ele vai conseguir ter um desempenho e a escrita dentro das normas, ok? Inspirado pelo êxito do Manual da Presidência da República e do próprio Congresso Nacional, que editou lei complementar que dispunha sobre elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, bem como sobre normas para a consolidação de determinados atos normativos. A Lei Complementar número 95 de 1998. Posteriormente, o diploma passou por reforma concretizada pela Lei Complementar 107 de 2001, que visou a modernização do texto. Veja, né, que 98, depois veio 2001 e a última atualização agora em 2018. Ajuda a vocês terem todo o processo, né, de entendimento de como funciona a redação oficial. Vamos lá. Muitas mudanças ocorreram. O Brasil inseriu-se na era da evolução digital, o que estamos hoje, né? Razão pela qual o uso da inteligência artificial e automatização de processos alcançaram níveis surpreendentes. Os veículos de comunicação social foram alguns dos principais afetados por esse fenômeno, o que definitivamente impacta os meios e atos da comunicação oficial. As alterações de ordem legislativa também foram substanciosas. A partir de 2003, foram publicadas 60 emendas constitucionais sobre os mais diversos assuntos. Além disso, os órgãos de controle passaram a atuar de forma cada vez mais energética, visando ao fiel cumprimento da lei e fiscalizando os atos executivos. Práticas anteriormente usuais já não são mais aceitas. Os vícios que se tinha antes, né, na administração pública já não são mais aceitos. Nessa conjuntura, a partir de modificações fáticas e legislativas, bem como de maior fiscalização estatal, instaurou-se um novo método de se fazer administração pública no Brasil. Pretende-se, pois, que o curso de redação oficial possa refletir as evoluções ocorridas nas últimas 2 décadas, repetindo o legado de êxito deixado pelos manuais normativos na construção de uma cultura administrativa profissional e obediente às normas da nossa Constituição Federal.
tá? Então, aqui é o texto inicial, e aí agora nós vamos para a parte técnica. Aqui nós temos os sinais e abreviações empregados, veja que o asterisco indica forma, em geral, sintática, inaceitável a gramatical, isso é o que vocês vão acompanhar no material, tá? Parágrafo, adjunta adverbial, arcaico, artigo, artigos, confronte, Congresso Nacional, compare, exposição de motivos, forma verbal, feminino, indicativo, infraestrutura de chaves públicas brasileira, masculino, objeto direto, objeto indireto, página, pouco usado, pessoa, plural, prefixo, presente, resolução do Congresso Nacional, regimento interno da Câmara dos Deputados, regimento interno do Senado Federal, substantivo, substantivo feminino, substantivo masculino, sistema eletrônico de informações, que eu sei, né? Que, por exemplo, nas universidades do setor público é o que está usando, singular, também ver o verbo, verbigrácia, variante popular, tá? Então, são abreviações e siglas que, no material que a gente vai usar, isso vai ajudar vocês, né? Então, vamos lá. Entrando na parte dita mesmo, nós vamos agora para os aspectos gerais da redação oficial, tá? Então, nesses aspectos, vamos começar a entender algumas coisinhas básicas. Então, o panorama da comunicação oficial. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. Para que haja comunicação, são necessárias 3 coisas. Alguém que comunique, algo a ser comunicado e alguém que receba o quê? Essa comunicação. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público. Este, esta, ou aquele, ou aquela. Ministério, secretaria, departamento, divisão, serviço, seção. O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. E o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou um outro órgão ou entidade pública do Poder Executivo ou dos outros poderes. Além disso, deve-se considerar a intenção do emissor e a finalidade do documento para que o texto esteja adequado à situação comunicativa. Eu chamo a atenção aqui, porque às vezes as pessoas rodeiam demais para que deveria ser mais direto ao ponto, pois nós vamos dar exemplos aqui de cara, exemplos bem direto ao ponto, tá? O que deve evitar e o que pode ser escrito. Na comunicação oficial não é para dar rodeios, ele tem que ser direto ao ponto, de forma mais objetiva, e nós vamos ver isso com alguns termos específicos. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e nos expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações, de outro, de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendido como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos e entidades públicos, o que só é alcançado se, em sua elaboração, foi empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade precípua é a de informar, atenção, informar com clareza e objetividade. A gente vai saber o que esses termos lá na frente, mas isso que deve ser na comunicação oficial. Agora vamos lá. Professor, o que é redação oficial? Em uma frase, posso dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Neste manual, interessa-nos tratá-la do ponto de vista da administração pública, no caso federal, como nós também vamos fazer aqui no estadual, tá? Isso vale para todos eles. Ele vai pegar do federal, que é o exemplo do Manual da Presidência da República, com as adequações que nós fazemos para o órgão estadual ou municipal. Mas, grande parte, isso vai ser usado para todos eles, o que muda por algumas, como falei, algumas situações específicas. Então, gente, redação oficial não é a mesma coisa de redação para concurso público.
lembrando, redação oficial pode cair no concurso público, em algum concurso seletivo, mas não é a mesma coisa. Então, redação oficial é onde vai, é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos, tá? Tem muitas pessoas que confundem redação oficial com redação de concurso público, do Enem. Não é a mesma coisa. A redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. É que sua finalidade básica comunicar com objetividade e máxima clareza, impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquela da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular e outros. Apresentadas essas características fundamentais da redação oficial, passemos a análise pormenorizada de cada um dos seus atributos, que nós vamos ver, né, em outro momento de aula, hoje, tá? Então, veja que redação oficial ela precisa ter um pouco de cuidado. Né? Primeiro, entender o que redação oficial não é a mesma coisa que nós estamos acostumados, né, que é redação para concurso. É outra coisa.